Kaman tinha apenas 13 anos quando parou de ser uma criança. Enquanto outras meninas da sua idade em Hong Kong colecionavam adesivos e sonhavam com o futuro, ela carregava um segredo que pesava mais do que a própria alma. Ela dizia à polícia que uma mulher a visitava todas as noites. Uma mulher sem rosto, sem voz, mas com um pedido desesperado gravado no silêncio. Os oficiais riram, até que ela mencionou o número 31 da Granville Road. O que eles encontraram lá dentro não foi apenas um cadáver. Foi a prova de que o mal Boises pode se esconder atrás do sorriso de uma boneca de pelúcia. Você está no Mentores Sombrios, e este é o protocolo Hello Kitty, a anatomia do abismo. Para entender o fim, precisamos olhar para o começo. Pham Man Yi tinha 23 anos. Em Hong Kong, uma metrópole que fervilhava com a transição do domínio britânico para o chinês, ela era apenas mais uma engrenagem tentando não ser esmagada. Ela era mãe de um menino pequeno, a quem ela amava desesperadamente, mas a vida a empurrou para as sombras. Trabalhando como hostess em boates noturnas, ela acabou se envolvendo com os Irmãos da Noite, membros da tríade que ofereciam proteção em troca de uma servidão eterna. Fan não era uma criminosa nata. Era uma sobrevivente que cometeu o erro de acreditar nas pessoas erradas. Uma dívida de $20.000 de Hong Kong. O preço de um relógio de luxo. O preço que Chan Man-lok decidiu que valia a vida dela. Ato 2. Os Arquitetos do Caos. Chan Man-lok, o mentor, tinha 34 anos e um histórico de violência que faria veteranos da polícia recuarem. Ele era o Big Brother de uma pequena célula da tríade, alimentado por um vício destrutivo em cetamina. Ao seu lado, Long Xin-cho e o jovem Long Wai-lun, de apenas 21 anos. A dinâmica entre eles era tóxica. Sob o efeito constante de drogas sintéticas, eles perderam a capacidade de ver Pham Man Yi como um ser humano. Para eles, o apartamento na Granville Road não era um cativeiro, era um palco para um experimento de sadismo puro. Eles não queriam apenas o dinheiro. Eles queriam o controle total sobre a existência de outro ser. Granville Road, 31. Um prédio comum em Tsim-Sha-Tsui, cercado por lojas de moda e restaurantes movimentados. Ninguém que passava pela calçada imaginava que no terceiro andar, um ritual de 30 dias de escuridão estava em curso. O apartamento era pequeno, sufocante, impregnado com o cheiro de incenso e fumo de metanfetamina. Pham Man Yi foi acorrentada na banheira, um local que se tornaria seu altar de sacrifício. É aqui que a narrativa se torna insuportável para muitos. Mas para entender o que a polícia encontrou, precisamos olhar para os 30 dias que antecederam a descoberta. Toador, 30 dias de 3. A tortura não foi um evento isolado, foi uma rotina. Durante semanas, Pham foi espancada sistematicamente com canos de ferro até que seus ossos mal pudessem sustentar seu peso. Os assassinos usavam isqueiros para derreter plástico sobre sua pele, criando feridas que nunca fechavam. Em um ato de crueldade indescritível, eles esfregavam óleo e sal nessas feridas, enquanto Pham implorava por misericórdia. Mas não havia misericórdia na Granville Road. Sob o efeito da cetamina, os 3 homens riam enquanto a forçavam a ingerir excrementos humanos. Pham Man Yi morreu lentamente, dia após dia, pedaço por pedaço, até que em meados de abril de 1999, seu coração finalmente parou. Ato Vin, a sereia da morte. Com o corpo sem vida de Pham no apartamento, o pânico deveria ter se instalado. Mas o que se seguiu foi uma frieza cirúrgica. Chan Man-lok decidiu que o corpo precisava desaparecer, mas ele queria guardar um troféu. Eles desmembraram os restos mortais na banheira. O que podia ser ensacado foi jogado no lixo comum de Tsim-Sha-Tsui. O crânio, porém, foi levado para a cozinha. Eles o ferveram em uma panela de pressão para remover qualquer rastro de tecido mole. E então, o toque final de perversão. Chan pegou uma boneca da Hello Kitty, uma versão sereia de pelúcia. Ele abriu a cabeça da boneca, inseriu o crânio de Pham e o costurou de volta. A boneca foi colocada no sofá, um sentinela silencioso do crime perfeito. A testemunha e o crime teria permanecido oculto se não fosse pela alma de Ah-Wing. A adolescente, namorada de um dos assassinos, estava presente durante parte do horror. Mas ela não era uma cúmplice ativa. Ela era uma vítima colateral do medo.
Após a morte de Fan, a Wing começou a ter visões. Ela jurava que o fantasma de Fan Man-yi a seguia, sussurrando em seu ouvido na calada da noite. O peso da culpa e do terror sobrenatural foi demais. Em maio, ela entrou em uma delegacia e desmoronou. Ela não me deixa dormir, disse ela aos policiais, atônitos. Ato 7. O julgamento. O julgamento do caso Hello Kitty tornou-se um marco jurídico em Hong Kong. A defesa dos 3 homens foi astuta e cruel. Eles argumentaram que, como o corpo de Fan foi fervido e estava em estado avançado de decomposição, não havia prova biológica da intenção de matar. O legista admitiu no tribunal que não podia confirmar se Fan morreu pelos espancamentos ou por choque traumático. Por causa dessa brecha técnica, eles não foram condenados por assassinato em primeiro grau, mas por manslaughter, homicídio culposo com crueldade extrema. O juiz Peter Nguyen, ao ler a sentença de prisão perpétua, declarou que nunca em sua carreira havia visto tal desumanidade. Ato 8. O legado e as lendas. O prédio número 31 da Granville Road foi demolido em 2012, mas sua sombra permanece. Durante décadas, moradores locais evitavam passar pela calçada à noite. Relatos de luzes que se acendiam sozinhas e o som de uma mulher chorando eram frequentes entre os lojistas vizinhos. O caso inspirou filmes de terror, mas o verdadeiro horror reside na fragilidade da vida diante da crueldade organizada. Fan Man-yi finalmente descansa, mas seu nome é sinônimo do Uncanny Valley da maldade humana. O que é mais assustador? O que o ser humano é capaz de fazer sob o efeito de drogas, ou a ideia de que a justiça só veio através de um fantasma? Deixe sua opinião nos comentários. Sua interação ajuda o canal a trazer mais arquivos do abismo. Inscreva-se para não perder o próximo protocolo. E lembre-se, algumas bonecas guardam segredos que nunca deveriam ser revelados. O Kaman tinha apenas 13 anos. Status: roteiro expandido. Próximo passo: gerar áudio Premium OpenAI com esta nova extensão.